Eu não estou te ouvindo, Amanda. Ela tá, pelo que eu estou entendendo, ela não pode fazer a prece porque está dando Não, microfone. mas ele É falou isso? para a Amanda, É a Ana? é a Ana. Pode Tá bom? Pode começar. Querido e amado mestre, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Senhor, inspirai a espiritualidade que está aqui conosco, a nos auxiliar nas interpretações, na presença. Que eles permitam que as nossas mentes se expandam. Ajuda-nos a não tornar esse conhecimento utilizando para o mal, utilizando para diminuir alguém, mas sim buscando a nossa melhora, a nossa reforma. Que possamos mentalizar a Ti, Senhor, a cada instante, não somente aqui, mas no nosso dia a dia, buscando aplicar um pouquinho do que sai daqui. Esteja conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, antes que vai começar o estudo, né, Calazans? Essa palavra é sua, viu? Vou compartilhar aqui o arquivo. Volta pro... Liguei o vídeo, maximizei. Agora volto para o mundo. Tudo ok? A tela? Bem, nesse capítulo 5, né, o André Luiz vai fazer uma analogia entre os elementos que vão desde o gerador, passando pelos fios, até o elemento ativo, né? Um motor, uma lâmpada, por exemplo, com o conceito de circuito mediúnico, onde os fluidos desencarnados do médium se ligam e combinam com a realização do fenômeno mediúnico. Aviso, né, que o pessoal pode levantar a mão a complementar, né, a esse estudo, que eu trouxe aquilo que eu pude conseguir, né, das pesquisas que eu fiz. Não domino a física, né, então, de antemão, né, peço a compreensão, né, se alguma limitação, algum conceito não ficar bem esclarecido. E vamos iniciar. Então, aí está na tela, né, que é tratado nesse capítulo, corrente elétrica e corrente mental. O dínamo espiritual, o gerador elétrico, o gerador mediúnico, átomos e espíritos, força eletromotriz e força mediúnica e fontes de fraco teor. De modo a entender as analogias que André Luiz faz nesse capítulo, eu vou iniciar descrevendo algumas características de um circuito simples, né, e seus componentes, né, na tela seguinte, antes de entrar mesmo no dínamo espiritual. Aqui está o exemplo de um circuito elétrico, né? Nessa figura 1 aí, o esquema, né, que significa a diferença, aí com simbolismo, né? Mais embaixo está um exemplo de circuito elétrico correspondente ao esquema contendo os 4 componentes, que é a bateria, né? A chave, fios,
lâmpada, né? E a pilha e a lâmpada são os elementos relacionados ao gerador e à resistência elétrica, no gráfico, no esquema acima, né? Também mostra aí a tensão, o conceito de tensão ou diferença de potencial, que é a energia necessária para deslocar partículas carregadas de um ponto A para o ponto B. O fluxo dessas cargas, né, ocorre do polo negativo para o polo positivo do gerador. Mas é convencionalmente adotado no sentido contrário, né, do polo positivo para o negativo. Então, tem a direção real e a direção convencional. É convencional porque facilita os cálculos, né, que são feitos com relação ao circuito elétrico. Mas o sentido mesmo é contrário, né? Peraí, passei. Tá. Aqui eu falo também sobre o dínamo, porque ele fala sobre o dínamo espiritual, mas não cita no início, né, o que vem a ser o dínamo. Então, o dínamo recebe um nome, né? Recebe esse nome. Um gerador de eletricidade destinado a transformar a energia mecânica em energia elétrica. Esse equipamento consiste basicamente de um ímã em um eixo móvel, sendo que ao redor deste há uma bobina, né, um extenso fio enrolado em espiras e feito de material condutor elétrico, né, geralmente cobre, sem que haja contato físico entre a bobina e o ímã. Existem dois tipos de dínamo, né, que são utilizados. O dínamo em corrente contínua, no qual o seu conjunto fornece corrente contínua, ou seja, a corrente circula, né, num só sentido. E o alternador, né, que é o nome que se dá, mas é um dínamo de corrente alternada, que é o fornecedor de corrente, né, vai fornecer corrente alternada, corrente que circula em um e em outro sentido alternadamente. Há certa confusão entre essas denominações, e algumas fontes costumam se referir a esse conjunto especificamente como alternador, apenas. O dínamo seria somente o gerador de corrente contínua. Então, é o entendimento deles. Bem, e aí vamos iniciar com o que está constando, né, do mecanismo da mediunidade. O primeiro conceito que ele coloca lá, né, mesmo que a ciência humana não aceite as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas, sobre a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. E aí eu trouxe uma citação que está no livro Roteiro de Emmanuel, né, no capítulo 5, dá uma mensagem chamada Nos Círculos da Matéria, onde lá Emmanuel coloca, né, que, além dos elementos químicos, os átomos, jazem as linhas de força do mundo subatômico, e por trás delas permanece o pensamento, que tudo cria, renova e destrói para refazer. Então, essa é uma realidade, né, do espírito, né, que a ciência não aceita, pois não há como comprová-la experimental ou no laboratório, né? Então, em cima de todas essas realidades aí, de todas essas associações, né, atômicas que existem, né, o que comanda mesmo, está comandando mesmo, é o homem com seu pensamento, né? Então, tem a atuação, né, do pensamento em todo esse processo, né, nas descobertas, nas invenções, em todas as situações. E ele prossegue. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo
laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nós façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemos-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, na definição de André Luiz, né, transcrita acima, aparecem mais funções, né, que são atribuídas ao conceito, né, de dínamo espiritual. Ele diz ser o espírito um dínamo complexo, né, capaz não só de gerar correntes de força e exteriorizá-las, mas também induzir, transformar e coletar esse tipo de força. Por forças eletromagnéticas, né, o André Luiz se refere ao fluido universal modificado pela ação do pensamento e vontade, conforme consta lá do capítulo 14, né, do item capítulo 14 da Gênesis, né? E que então se propaga em direção de acordo com a qualidade do pensamento. Entretanto, né, a faculdade de gerar uma onda mental, naturalmente, nos coloca na condição de nos sintonizarmos com uma outra onda mental, né, de um outro agente fornecedor, o que significa dizer que nós não podemos entrar em sintonia, né, ou em sincronismo ou em ressonância. Portanto, o espírito, além de ser um gerador, também é um coletor, um receptor de energia mental. É esse o cuidado, né, que devemos ter, né, com relação à nossa sintonia mental, né? Lembrando da recomendação de Jesus no vigiar e orai, né? E quando André Luiz chama essas forças de eletromagnéticas, né, a intenção dele é associar essas forças, né, que a mente produz e fazer uma analogia com a forma como a matéria produz luz, magnetismo e correntes elétricas. Cumpre-nos também esclarecer o entendimento doutrinário, né, desse assunto, né, quando o André Luiz, né, faz esse comentário aí, né, referindo, né, essas forças eletromagnéticas a esse fluido universal modificado pela ação do pensamento e vontade do espírito. Então, isso é importante, né, sabermos, para não perder de vista a referência, né, doutrinária, né, nas obras de Kardec, na explicação desses fenômenos, né. A seguir, também há uma outra, verifiquei também uma outra abordagem que fizeram das minhas pesquisas com relação, quando ele cita lá, né, que forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam. Essa transubstanciação do trabalho, né, psicofísico, é um nome que o André Luiz criou, né, para traduzir a ideia de transformação da energia mental em energia física, né? E uma das coisas mais importantes para a existência da célula, que eu coloquei uma representação das células com a mitocôndria, né, é que essa mitocôndria é definida, né, como uma usina de força da célula. Ela recebe todo o alimento que a célula vai recebendo da circulação, né? E ela utiliza o oxigênio, a glicose, os elementos básicos dentro da sua estrutura para produzir energia. Então, isso, né, ocorre nos laboratórios das células, né, citado aí no texto aí do André Luiz, né.
que faz circular essa energia através dos processos bioquímicos do nosso corpo, né? Através da manifestação da fala, da capacidade auditiva, da psicografia, movendo o braço, né, para escrever e assim por diante. Então, o cuidado que se tem que ter, né, que nós estamos gerando, né, com relação a pensamentos, porque a célula ela vai captar, ela vai receber, né, ela vai ter uma relação com o que nós estamos pensando. E aí vai produzir, né, vai produzir energia. E aí, que pensamentos nós estamos emitindo, né? Uns pensamentos desequilibrados, pensamentos pessimistas, pensamentos né, que vão afetar essa usina de força, né, que ela existe, né, dentro das células. E aí, né, a gente vai... Algumas vezes as consequências, algumas vezes não, né, a atuação nossa, dos nossos pensamentos, vão atuar no nosso organismo através dessa usina e pode promover os desequilíbrios que nós, né, às vezes, vamos ter com relação a esses nossos pensamentos, né, a esses nossos sentimentos. Então, tudo está afetando, tudo está ligado. Então, é esse cuidado aí, né, nessa transubstanciação, né, desse trabalho psicofísico, né, que vai redundar nisso, né, nós estarmos influenciando as nossas células, comandando as nossas células, muitas vezes, para essa desarmonia, e aí o aparecimento das enfermidades. Se alguém tiver algum comentário aí para acrescentar, né, pode ficar à vontade, né, acrescentar, né, com relação a essas informações. Calazans. Bem, Calazans, está me ouvindo? Pronto. Estou te ouvindo. Baseado em tudo que você está falando aí no início, nós não podemos esquecer da bateria que cada um de nós tem. Essa bateria nossa, ela fica ali próximo ao plexo solar, né? E onde nós armazenamos parte da energia, que o nosso companheiro Pastorino, ele deixa bem claro para nós que, além de capacitar, além de buscar as energias externas, nós precisamos de armazenar. Então, a gente precisa de uma bateria para armazenar essas energias. E ele fala que, no momento em que nós nos deixamos levar pela raiva, né, que você sente raiva, então, o que acontece? Naquele exato momento, você gasta um quanto de energia que está armazenado. Por que a pessoa, depois de uma raiva, de uma briga, ela se sente fraca? Porque parte da energia que estava armazenada em sua bateria, ela se perdeu por causa... Ele costuma dizer o seguinte, que uma ação contrária à lei divina, por exemplo, com muita raiva, ela é idêntica a um raio destrutivo. Isso é só para a gente ter uma noção. Um comentário. Então, agora vamos passar para o segundo item, que é o gerador elétrico, né? Essa parte é mais teórica, não tem muito o que acrescentar, né? Mas vamos trazer alguma abordagem. Ele inicia dizendo que, recordemos, que um motor se alimenta da corrente elétrica, fornecida pelos recursos atômicos do plano material. Eu coloquei abaixo aí, né, que recursos atômicos são esses, né? Então, pelas correntes elétricas produzidas pela movimentação dos elétrons, que constituem as partículas que circulam, que se movimentam ao longo dos fios elétricos de cobre. O cobre é um bom condutor porque tem elétrons que podem se mover na estrutura metálica e sair de um ponto e circular para outro, levando, né, fazendo fluxo de elétrons, né, criando, portanto, uma corrente elétrica, né, que são esses recursos atômicos do plano espiritual. E ele prossegue, o André Luiz. E para simples efeito de estudo, a transmissão da força mediúnica em que a matéria mental
substância básica. Lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. O slide a seguir, eu vou trazer aqui, né, que a Ander dá um destaque, né, ao conceito de gerador elétrico, né, e aí a gente vê que nas usinas hidro- e termoelétricas, por exemplo, o gerador é composto pelo dínamo, que eu falei anteriormente, né, que é um aparelho que se converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, está aí na figura, né? Quando as turbinas do gerador são movimentadas pela água acumulada em uma represa, numa usina hidroelétrica, né? Ou pelo vapor d'água em alta pressão, que é gerado numa usina termoelétrica, as espiras elétricas giram em alta pressão, as espiras elétricas giram dentro de um ambiente contendo campo magnético, né? Conforme está ilustrado. E aí, no desenho, de ver, o gerador vai produzir e passa pela casa de força e chega até nós, né, essa energia, através da linha de transmissão. Com relação a essa espira, a esse dínamo, né, essa figura aí mostra, né, que essa espira é colocada entre os polos norte e sul de um ímã, de modo que possa girar em torno de um eixo que cruza o espaço conforme a figura. Então, a água ali, nesse processo, né, vai girando esse eixo, né, e aí produzindo essa energia. Então, se um circuito elétrico for ligado aos terminais A e B, uma corrente elétrica surgirá, já que o fio condutor permite que as cargas elétricas se movimentem através dele. Como as cargas acumuladas são de sinais contrários, elas se atraem e se movimentarão umas em direção às outras. Isso vai ocorrer até as cargas elétricas se equilibrarem. Isto é, em cada terminal, o número de cargas positivas se tornar igual ao de cargas negativas. Quando isso ocorrer, a corrente elétrica cessará. E, de modo a manter a corrente elétrica permanente, é que é necessário que o gerador permaneça acumulando cargas elétricas de sinais contrários nos terminais de A e B. Então, uma explicação da física com relação a esse dínamo, né? a esse que está movimentando ali, que vai gerar essa energia nas hidroelétricas. Há outros tipos de geradores, né? Também, aí nós citamos como, por exemplo, a pilha ou bateria. Só que o processo é diferente, né? Dentro da pilha, há compostos químicos que, ao reagirem, permitem formar um acúmulo de cargas positivas e negativas em seus terminais. As reações de óxido-redução criam uma diferença de potencial dentro da pilha, permitindo o fluxo de elétrons dentro do sistema, ocasionando uma corrente elétrica. Pilhas ou baterias transformam, então, né, a energia química em energia elétrica. Nós vimos anteriormente ali que era questão de movimento, né? Aqui já é energia química, né? Independente do tipo de gerador, para haver corrente elétrica é necessário que um circuito elétrico ligue os dois terminais através dos fios que conduzam a eletricidade. Essa ligação é, em geral, representada pela chave elétrica que permite fazer ou desfazer os contatos entre os fios, de acordo com a vontade do operador, de quem está operando ali. Embora passivo, o papel dos fios é também destacado por André Luiz em suas comparações. Então, a vontade do operador é um item importante nas analogias que André Luiz faz e que mais à frente eu vou mostrar, né? A vontade nossa
lidando com... resulta nisso também com relação à energia mental, né? Então, abaixo aí está uma ilustração, né, que a gente... desse circuito, né? E a letra S ali seria o interruptor, né? Então, fechar, aberto, não está circulando a energia. Tem elétrons no fio, mas os elétrons, né, vou mostrar um outro gráfico mais à frente, né, não estão circulando. Quando você liga, aí há esse movimento, né, dessa corrente elétrica. Aí nessa movimentação dos elétrons que se dá a corrente. Interessante observar que muitas vezes eu coloquei lá na frente que existem 2 tipos de geradores, pilha ou bateria, né? Mas no nosso, muita gente confunde, né, pilhas com baterias. A maior diferença que se tem é que as baterias são pilhas associadas para que se adquiram uma maior potência. Então, na bateria tem várias pilhas ali. O próximo slide, né, continuando com o texto, afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, nós não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica, né? E aí eu coloquei os exemplos, né, da hidrelétrica, da energia eólica, né, através dos ventos que estão movimentando, né, e a vapor, né, uma máquina, um trem, né? O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Por diferença de potencial, que é o que ele destacou nesse parágrafo, né, entende-se 2 pontos no espaço entre os quais existe um valor nulo de potencial elétrico de um ponto em relação ao outro. Isto é, que faz com que as cargas elétricas acumuladas em um dos pontos possam se mover em direção ao outro ponto, caso haja um condutor que os conecte, no caso aí os fios. Então, embaixo aí tem uma representação desses desenhos, né? Que no primeiro desenho, mostrando do lado esquerdo, né, os elétrons estão movimentando ali, mas movimentando de forma desordenada, né? E quando é ligado à chave, né, a chave é fechada, aí sim o movimento passa a ser um movimento ordenado, né? Embora, na explicação estou dizendo, né, embora uma corrente elétrica seja um movimento de partículas carregadas, nem todas as partículas carregadas que se movem produzem uma corrente elétrica. Para que exista uma corrente elétrica, através de uma dada superfície, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas através da superfície. Então, é o que eu falei anteriormente, lá estão se movimentando, mas desordenadamente, né? E aí está uma outra representação também desses elétrons movimentando, né? Aí tem a bateria, né? a pilha, né? E fazendo com o interruptor fechado, a chave fechada, vai acender a luz. É interessante observar aqui também que, com relação a essa diferença de potencial, umas coisas que às vezes acontecem com nós, seres humanos. A gente chega e encosta, por exemplo, num material, numa porta, algo metálico, né? E nós sentimos aquele choque, né? Mas por que isso? Essa diferença de potencial, né? Entre nosso corpo, a pele seca do nosso corpo, e o objeto que a gente vai tocar, né? Mas tocou a primeira vez ali, aí se tirar a mão e colocar de novo, já não tem mais essa troca, né?
porque já equilibrou, né? Então, já não há essa diferença de potencial. Então, quando equilibra, né, não tem o quê? Não tem a corrente, né? Mais. Então, a tendência é que os elétrons daquele que está mais carregado, né, ele vai passar para aquele que está menos carregado. Ou, usando uma expressão que André Luiz, né, utilizou, os elétrons da parte negativa, que predominam, encontram o caminho para pular na parte positiva, e assim equilibra a diferença de potencial. Por isso que, quando a gente tocar novamente no objeto que está energizado, com essa estática, né, a gente não vai mais sentir choque, nada. Né? A combinação elétrica, então, né, nasce dessa diferenciação dos elementos. Né? E no caso, por exemplo, da pilha, né? No caso da pilha, né, com o tempo ela pode se esgotar, né? Porque no caso da pilha, por exemplo, vai chegar um momento, ali está havendo uma reação química, né? Vai chegar um tempo que essa pilha já não tem mais uso, né? Já está desgastada. Calazans, parece que a Sandra levantou a mão. Acho que ela está querendo falar, acho que sobre isso. Eu quero, porque eu acho meio confuso. Eu não sei se eu li a respeito, porque parece que o núcleo é que os prótons e os nêutrons, que a carga é positiva, e elétron a negativa. Aí, quando há o encontro do positivo com o negativo, como é que ocorre, partindo desse ponto, que o núcleo é o positivo e o elétron é negativo? Isso que ficou confuso, porque está falando que duas cargas iguais se anulam, né? Não é assim? As forças se anulam. O mais com mais. O correto é o mais com menos, não é? Eu não sei, eu achei meio confuso. Bem, pelo que eu entendi aqui no diagrama, o que está sendo movimentado no caso desse circuito aí, né? Está os elétrons ali. Então, essa movimentação de um polo ao outro, né? Partindo de um polo ao outro, né? Essa movimentação que vai produzir essa corrente elétrica, né? Se o motor ali for um motor elétrico, né? No caso da pilha, por exemplo, com o tempo, vai desgastando. Então, há um acúmulo, né? Nessa oxidação da pilha, por exemplo, há um acúmulo num determinado ponto, né? E como que empurra esse elétron para fazer essa movimentação, né? Então, um polo fica... pela oxidação ali, os elétrons são empurrados para um determinado polo, há um acúmulo ali, e depois esse elétron se movimenta, né? E aí acende a lâmpada lá e volta no outro ponto, né? Então, é esse giro que vai acontecendo, né? Pelo que eu entendi, né? Se alguém tiver uma explicação melhor aí, faça favor. A Célia levantou a mão aí. Pode falar, Célia. É o que o Calazans falou. Aqui é outra coisa, Sandra. Carga elétrica negativa do átomo, se ele tem mais próton ou mais elétron. Isso é o átomo. O assunto é outro assunto agora. É corrente elétrica que ele está falando. Que ela sai de um polo e vai para o outro. Para você ligar igual a pilha. Então, perdão, é porque mistura tudo. A gente que É porque mistura assim, tudo quando na você cabeça. pensa em átomo, você vai pensar assim, se tem muito próton e pouco elétron, ele é positivo. Se ele tem mais elétron, ganhou elétron, ele ficou negativo. Então, quantidade de próton e elétron, isso é só para o átomo. É outra coisa. A aula do Mauro lá, né? É porque ele falou que quando as forças se anulam, né? Aí, no caso, seria o mais com mais ou menos com menos. Aí eu pensei nisso, nos prótons e nos elétrons. Não. Isso aí é quando você vai avaliar só o átomo.
igual ele falou lá da mitocôndria, né? Mitocôndria é a célula produtora de energia no organismo. Tudo vai para ela, sem mitocôndria você não vive. E agora, com relação à corrente elétrica que ele está falando agora, gerador de eletricidade, corrente elétrica, você tem a energia, ela caminha do polo negativo para o polo positivo. Por isso, quando você põe a pilha no aparelho, você tem que olhar qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo. Vem até o símbolozinho lá, não é? Então, é a mesma coisa. Quem que é eletricista? Acho que é o Mauro, que é engenheiro elétrico. Está aí. Não, eu sou Não, desculpa, gente, é porque eu engenheiro confundi mesmo, mecânico. perdão. Mas dá tá. para a gente comunicar, falar alguma coisinha. Na realidade, no caso da pilha, aí eu tenho uma reação química, né, que vai carregar essa pilha. Essa reação química que vai gerar essa energia elétrica, vamos falar assim, e o Calazans mostrou de forma bem interessante aí, que a pilha, os elétrons, né, vão pegar um caminho convencional, né? Ele é como se ele tivesse de entrar para um lado e sair do outro. Todo circuito, você tem que colocar uma carga no meio. O que é uma carga? Uma lâmpada, um chuveiro, qualquer item que vai consumir essa energia elétrica, uma resistência qualquer. Então, olhando essa pilha aí, com relação a essa lâmpada, fica fácil de entender. Os elétrons, né, eles vão sair de um lado e ir para o outro. Por quê? Um lado está muito carregado positivamente, vamos falar assim, para ficar fácil. Ele está muito carregado positivamente. E quando eu fecho o circuito com fio e coloco uma lâmpada no meio, que tem uma resistência, o que vai acontecer? Esses elétrons vão querer sair do lado, vamos falar assim, do lado positivo, só para ficar fácil o entendimento aqui, e ir para o lado negativo, para tentar o equilíbrio, né? Então, o que acontece? Essa energia ela vai entrar de um lado, né, do lado positivo, vai passar no interruptor, o nome é esse mesmo, interruptor, ele vai interromper a corrente. Aí você foi lá, apertou o dedo e ligou. A energia continua, passa na resistência, aí eu vou realizar um trabalho aí, né? Vou aquecer e vou transformar essa energia, né, em energia luminosa, e a saída dela, ela sai e vai para o lado negativo. Então, isso aí eu vou ter um consumo, né? Então, lá na sua casa, quando você acende uma luz, você vai estar apertando um interruptor igual a esse, vai permitir que os elétrons saiam, passam pela lâmpada, né, e vão descarregar, né, vamos falar assim, vai descarregar para a Terra, vai tudo para o neutro, né? E no momento que ele descarrega para a Terra, o que acontece? Antes disso, ele realizou um trabalho, né? Então, por isso, você precisa ter uma fonte. Essa fonte de energia elétrica, ela, como Calazans disse muito bem, ela pode ser através de um gerador, né? Lá igual da CEMIG, e nós vamos ter a água como fonte. Essa água vai gerar, né, a turbina, que vai girar o gerador, que tem grandes ímãs, e com isso vai produzir, né, cortando esse campo magnético aí, vai produzir energia elétrica. E a gente vai direcionar isso em alta tensão até chegar nas distribuidoras,
nas distribuidoras vai baixar para uma tensão menor, porque alta tensão, porque senão, se eu viesse com baixa tensão, os cabos iam ficar muito robustos, né? Então, eu venho com alta tensão, com cabo menor, perda menor, chega nas unidades geradoras, né, nas distribuidoras aí, subestação, eu transformo aquilo novamente para uma tensão mais baixa e vai mandar para as casas, né, numa rede de distribuição. Então, a gente sempre tem uma fonte. Fazendo analogia com o cérebro, igual foi dito anteriormente, o cérebro ele é interessante porque ele faz uma unidade, ele é um gerador, então ele vai gerar energia, né? E ele é receptor também, né? Essa energia, na realidade, parte dessa energia, não, ele não é gerador, ele é, desculpa, não é gerador, ele é emissor e receptor. Gerador são os outros órgãos do corpo humano que vão receber, através de reações químicas diversas, ele vai transformar isso em milivolts, nanovolts, ou seja, vai transformar isso em energia. E o cérebro vai fazer o quê? O cérebro vai pegar essa energia, ele vai emitir e vai receber. Ele é emissor e receptor, mas vindo dessa energia aí que o Vicente estava mostrando, que é gerada lá no plexo solar, né? No momento que ele gerou essa energia, o resto do corpo humano vai utilizando nas diversas funções. Ótimo exemplo, Mauro, ótimo exemplo. Desculpa, o Calazans, eu interrompi aí. Não, foi bom. Obrigado, Mauro, aí também pela ajuda aí. Aqui, outra coisa também, Mauro, você está transformando energia mecânica em energia elétrica, que a água está rodando a turbina e formando energia elétrica. Aqui é uma energia química que está formando energia elétrica, é uma reação química que acontece dentro da pilha e que forma energia elétrica. No nosso corpo humano, a gente tem lá o metabolismo. Você come, vai virar energia para o organismo, que é o ATP, trifosfato de adenosina, que é a energia do corpo humano biológico. E tem a energia que o Mauro passou, que é a energia mental que o cérebro que gira. E o Vicente passou que o cordão de prata ele pode sair de vários lugares, depende da vibração do espírito. Se ele tem uma vibração mais baixa, sai dos chakras mais baixos, mais materialistas. Se ele é uma pessoa mais espiritualista, o cordão de prata sai dos chakras mais altos. Se ele é mais espiritualizado, sai do frontal. Se ele é mais emocional, sai do cardíaco. Isso aí é muito interessante lá na aula da Bel, né? E você tem várias formas de transformar energia elétrica usando a química, a reação biológica, a reação química ou energia mecânica. Entendeu? Obrigada, Célia. Continuando, André Luiz fala que figuremos, né, dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se, desde então, a diferença de potencial existente. Então, num circuito disso aí, quando ocorre esse equilíbrio, não tem mais energia, né? Ele está equilibrado. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, né? Por intermédio do qual se nutra constantemente o fluxo eletrônico entre um e outro,
de vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. E é o problema da pilha, né? Porque essa reação química vai se esgotar. Então, vai chegar um momento que né, os elétrons estão desgastando e aí não promove mais, não tem mais essa diferença de potencial. Então, por isso que eles colocam um gerador elétrico, porque aí vai ter essa diferença de potencial constante. Né? Bem, e aí ele vai falar agora sobre o gerador mediúnico. E ele coloca, né, idealizemos o fluxo de energias mentoeletromagnéticas ou fulcros de ondas da entidade comunicante e do médium como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui uma certa capacidade de junção específica. Então, agora eu vou fazer o chamado, como a gente faz no Evangelho, né? O miudinho desse parágrafo. Né? No caso da citação acima, André Luiz afirma que devemos considerar o fluido universal modificado pelos espíritos do desencarnado comunicante, pelos espíritos do desencarnado comunicante e encarnado médio, como representando duas polaridades, de modo análogo à polaridade elétrica, né? Devido ao acúmulo de cargas positivas e negativas. Isso faz sentido porque se o encarnado e o desencarnado não pensarem em nada, não quiserem se comunicar, não haverá o fenômeno mediúnico. Né? Vou comentar agora sobre essa citação, né, do André Luiz, né, com relação a esse fluido, né, modificado pela ação do pensamento e do pensamento pela vontade. E onde está isso na codificação? Né? Então, a gente vê lá no item 455 do Livro dos Espíritos, né? E nos itens 51 e 58 do Livro dos Médiuns, que o perispírito e o fluido universal servem de meio de transmissão ao pensamento. Então, ele age como um fio elétrico citado, né? Na corrente elétrica aí. E Kardec coloca lá no item 58 do Livro dos Médiuns, né? O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento, né, direto de sua ação o perispírito, como um homem tem o corpo. Então, depois serve também de agente intermediário, né, o fluido universal. Então, uma espécie de veículo sobre o qual atua. Né? Mais à frente. Com relação a Calazans, o Mauro levantou a mão para falar. Mauro, pode falar. Mauro, seu microfone está fechado. Desculpa. Com relação ao item anterior aí, Calazans, volta para a gente um pouquinho. Quando você fala de ondas da entidade comunicante e o médium, e ali você mostra para a gente, né? São dois... Não, esse mesmo. Na realidade, é só para a gente lembrar aí que o Joseph trouxe para a gente uma explicação muito rica na sexta-feira com relação a esse item, onde as ondas
elas vão precisar do fluido universal aí, né? Como um fio, né? Como um fio condutor, né? E ele fez uma analogia interessante com os peixes no oceano, onde você consegue fazer essa comunicação, né? Porque você tem a água ali como um fluido, né? Eu estou encurtando muito o que ele falou. No nosso caso aqui, a gente tem também o fluido universal, né? Então, o que é um fluido? Todo líquido, gás, é fluido, né? Então, dá a condição da onda usar esse meio, né, para chegar até o outro item, né? Ou, no caso aí, o outro comunicante. Mas se o outro comunicante não quiser emitir, ele vai estar recebendo, mas não vai estar emitindo. Ou não tem condição de emitir, tem isso também, né? E aí o mentor entra, né, fazendo um triângulo aí. Então, essas ondas, essa comunicação, ela flui sempre pelo fluido cósmico universal, aonde mostra aqui, muito bem colocado por você aí, aonde você colocou aqui que o Kardec traz essa informação. Então, foi somente para a gente abrir essa... Depois aí a gente pode ouvir aí novamente, né, o que o Joseph trouxe na reunião. Foi gravado, né? Então, aí você vai verificar que tem muito a ver com o que você acabou de explicar para a gente. Tá? Era só isso aí. Muito obrigado. Mais alguém? Um comentário? Bem, então agora vamos falar sobre os valores positivos e negativos, né? Então, André Luiz não se refere a acúmulo ou capacidade de gerar movimento de cargas, quando define o conceito de diferença de potencial no fenômeno mediúnico. Ele associa a ideia de diferença de potencial com o que ele chamou de valores positivos e negativos, que, por sua vez, dizem respeito aos pensamentos do espírito encarnado, o espírito desencarnado e o médium. Lembrando também que, por valores positivos e negativos, ele não quer dizer que sejam positivos e negativos no sentido moral, mas que representam apenas pensamentos de seres distintos, né? De um desencarnado e de um encarnado, né? E, de fato, né, sem que haja pensamentos distintos, não é possível haver fluxo, né, ou troca de pensamentos. Até essa troca, né? Sob a certa capacidade de junção específica que ele coloca ao final, né? Então, a palavra capacidade diz respeito à possibilidade que uma coisa ou pessoa tem de realizar determinada atividade. Célia, pode falar. Eu acho que o Vicente podia falar um pouquinho sobre essa questão mediúnica que o Mauro trouxe lá do Joseph, porque o que acontece aqui para Sandra de novo, diferença potencial positivo e negativo, que vem de um para o outro, né? Dá para mostrar o sentido do pensamento, que é do espírito comunicante para o médium, que é um receptor, né? E você coloca esse sentido aí do pensamento. E precisa do meio, que é igual o Mauro trouxe, porque a gente está imerso no fluido cósmico universal, né? A onda, o pensamento, ele não anda no vácuo, né? Onde não tem matéria. Então, por isso que a gente está imerso, a analogia, né? A gente está igual no oceano, né? O oceano é o fluido cósmico universal. Então, a gente está imerso no fluido cósmico universal, né?
Mais algum comentário? Então, voltando, quando ele fala sobre... Vicente, vai falar, Vicente? Vai falar, Vicente? Não? Pediu para você falar, Vicente? O microfone do Vicente está desligado. Ô, Calazans, eu estou me abstendo de falar porque eu estou criando muita polêmica, sabe? Ah, não, mas isso, Vicente. Não. Se alguma coisa minha tiver equivocada aqui, não é questão de polêmica. Não, pelo contrário, eu estou aqui escutando e estou lendo aqui junto com você e estamos no caminho. A questão é o seguinte: existe um detalhe muito interessante na mediunidade que chama vivência. É a experimentação daquilo que está nos livros. E eu vivo essa experiência. Então, assim, eu consigo viver um monte de coisas que não tem no livro. Que os livros não falam sobre. Por quê? Porque não tem dois médios iguais. Quando a Célia lembrou aí, né, sobre a questão do cordão de prata, por exemplo, e que ele muda de pessoa de espírito para espírito, de mente para mente, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Né? Você vê que esse processo... Quando eu falo aqui, quando eu citei aqui, por exemplo, um médium que não consegue armazenar energia e que ele chega numa reunião mediúnica, ele não consegue dar passividade. Porque ele não pode depender só do mentor dele, não pode. Por que a espiritualidade, por exemplo, para que você participe de uma reunião mediúnica, por que eles fazem alguns pedidos? Primeiro, evite uma relação sexual. Por que isso? É por causa de sacanagem? Não. O que o sexo gera? Energia de vida. Na mediunidade, o que nós geramos? Energia de vida é o mesmo processo, com outro nome. Só que no atrito corporal, você está gerando o quê? Você está gerando energia de vida, mas você está gerando prazer também. E as pessoas confundem o prazer com a energia de vida. Então, quando eu citei aqui, por exemplo, né? Por exemplo, um médium que não tem o baço físico, ele não pode nem exercer a mediunidade. Se ele perder o baço, ele não tem condições de exercer a mediunidade, porque onde ele vai armazenar? Porque as células vão produzir energia. Ele vai trazer energia de fora também, através do plexo solar, e vai armazenar ali. Porque ele precisa dessa energia. Sem essa energia, ele não consegue realizar todo o processo de envio da comunicação, que também é energia, são ondas, para chegar até o córtex cerebral. Então, é uma complexidade tão grande que, assim, para quem não estuda, a mediunidade é como se fosse uma mágica. E, na realidade, a gente sabe que não é. Quando a gente fala da complexidade desse livro, ele está falando tudo que a gente vive no dia a dia, mas que a ciência não tem capacidade de falar para nós em relação ao que acontece no nosso corpo. Né? Então, assim, ultimamente eu estou começando a me frear, sabe? Porque às vezes você solta uma informação e tem um negócio uma coisa é o que está escrito, uma coisa é o que André Luiz traz. Eu tenho falado aqui o seguinte: tem um monte de bobagem escrita num monte de livros aí ditos psicografados. De mais de um autor que a gente tem por aí. Tá certo? Não tem dúvida nenhuma. Mas o que acontece? Como Chico Xavier foi um homem muito respeitado, né? E talvez do nosso século ele foi um dos poucos que poderíamos dizer homem-amor, e com uma bagagem muito grande. Então, dentro de tudo que eu já li, que eu já estudei,
E eu não tenho dúvidas quanto àquilo que o André Luiz traz. Então, assim, por exemplo, eu leio aqui Ramatiz, eu estudo Ramatiz, eu adoro Ramatiz. Não tem nada que Ramatiz fala que ele foge daquilo que o André Luiz fala. Não tem nada que o Hermílio de Moraes traz aqui, Hermílio Miranda traz, que foge daquilo que o André Luiz traz. Você pega os livros do Divaldo Pereira Franco, nenhum deles vai fugir. Por quê? Porque são trabalhos sérios, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente fica preso aí talvez ao euforismo, e aí a gente deixa de pegar o básico que realmente a gente precisa para o exercício do dia a dia na mediunidade. Então, assim, eu gosto muito de trazer aquilo que a gente está vivendo no dia a dia, na prática. Mas, assim, quando chega nos conceitos, no achismo, aí eu prefiro não me eu prefiro ficar no silêncio. Porque aí é ponto de vista, entendeu? Então, assim, ponto de vista é ponto de vista e a gente tem que respeitar, cada um tem o seu e você tem que respeitar. Mas o que está aqui nos livros, aqui, o que Kardec traz, aquilo que os nossos companheiros aí sérios trazem, né? Então, eu fico com eles. Mas é isso mesmo, não tem... Você vai ter que continuar, porque esse assunto assunto... E hoje já encerrou o nosso horário, né? Então, vou pedir para o Calazans continuar no próximo domingo, né? E aí a gente vai encerrar por hoje. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Calazans, se possível, eu queria até, se possível, que você fizesse, para ficar melhor aí, se você pudesse fazer aí uma pesquisa melhor sobre essa questão do baço, porque nós temos os dois, né? Nós temos o baço físico e o baço perispirítico. E ele está ligado muito à questão, porque o plexo solar ele tem uma importância tão grande na questão da mediunidade que às vezes a gente esquece disso, né? E que seria muito importante também para melhorar mais ainda esse estudo aí. Eu acho que seria bom a gente pegar aí informações sobre o baço. Tá? Tranquilo, então, gente? Ótimo estudo, Calazans. Sandra, aproveita e faz a oração final para a gente, por favor. Então, nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade, né, do conhecimento e pedimos, Senhor, para nos orientar, aplicarmos, né, no dia a dia, que é o mais importante, que esse conhecimento que nós possamos introduzir e passar para frente, né, na prática diária, e todos tenhamos uma ótima semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os planos espirituais. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, as nossas faltas, ensinando-nos a amar aqueles que nos machucam, né, que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois tu és o reino, o poder e a glória, agora para todos sempre. Que assim seja. Boa semana, gente. Fica com Deus aí. Aqui, ó.